então bora pra cima. Ótimo. Babi, tem como você me liberar para mim compartilhar o slide? Você consegue? Eu vou liberar, peraí um minutinho. Tá. Pronto, vê se dá. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Eu mandei no grupo também, tá? Das meninas que eu acompanho. E aí, provavelmente elas vão entrar aí. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. De acompanhar. Peraí, aqui. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Tá? Eu não sei como que tá aparecendo aí, eu acho que não tá aparecendo. Bom, vamos lá, né? Provavelmente vocês estão aí curiosos para saber quem sou eu. Eu me chamo Camila, sou amiga da Babi há alguns anos. Sou esposa, filha amada de Deus em primeiro lugar, esposa, mãe de três crianças, né? Tem a Zoe, a Sofia e o Noah. E sou apaixonada pelo propósito de restaurar vidas e família. É para isso que Deus me chamou, é para isso que eu estou aqui. Sou terapeuta de alta performance, especializada em travas mentais. Tá aparecendo eu aí para vocês, gente? Pra mim tá parecendo a cara da Lud no compartilhado, agora tá parecendo a minha. Peraí, ai, Tenta, eu não sei, joga pro ladinho ali. Isso, agora tá você. Eu acho que Eu coloquei foi. ela destacada, vê se deu. Pra mim ela destacou. aí tá aparecendo a tela do meu celular ou tá aparecendo o quê? Tá, tá aparecendo a tela do seu celular e agora tá aparecendo você também. Perfeito. Ah, ótimo, então tá. Então, como eu estava falando, sou esposa, mãe de três crianças, apaixonada por restaurar vidas e famílias. Sou terapeuta de alta performance, que é diferente, tá? De psicólogo, sou terapeuta especializada em travas mentais. E ajudo mulheres a se libertarem desses bloqueios emocionais e espirituais. Então, o emocional e o espiritual, eles caminham junto. O mental e o espiritual não tem como haver essa separação. Vocês vão entender aqui ao longo da palestra. E eu falo que Deus trouxe isso assim do alto mesmo, dos céus para minha vida, porque vocês vão entender com a minha história, com tudo que eu passei. Eu vou resumir rapidamente para vocês, tá? Então, eu ajudo mulheres a se libertarem desses bloqueios emocionais que impedem elas de viver a vida em plenitude. Além disso, como eu coloquei aqui, eu sou mentora de mulheres, sou líder do Gerações. Camila, o que é o Gerações? É um departamento que existe na minha igreja, eu sou da Igreja Batista Lagoinha. Existe um departamento de famílias, então eu sou líder desse departamento, eu dou aula para os liderados, né? Preparo eles para dar aula, para dar cursos nessa área de restaurar a família, casados, solteiros e enfim. E também sou mentora da formação Libertamente, que é uma formação onde eu mentorio terapeutas, onde eu faço formação para mulheres que querem se tornar terapeutas também, tá? Acredito muito, né, nessa união da saúde emocional e espiritual juntas e, claro, os princípios bíblicos que estão conectados quando você se alinha com essas áreas. Então, eu acredito que quando você alinha o emocional e o espiritual, é possível você viver uma transformação real na sua vida. E eu quero começar falando para vocês aqui, antes de eu entrar aqui sobre, né, nós somos seres tridimensionais, é uma história, tá? Eu, Camila, atuei em clínica de estética, me formei em estética lá em 2008 para 2009, era bem novinha, me formei em estética, atuei durante 12 anos na área da estética, tive clínica de estética, tinha 14 funcionários, então assim, eu sempre tive uma facilidade para crescer muito rápido profissionalmente. E eu cresci em um lar cristão, né? Eu nasci em um lar cristão. Os meus pais me ensinaram desde a infância que era a palavra de Deus, que era a Bíblia, como viver os princípios, os valores. Mas como toda jovem, toda adolescente, né, no meio do caminho, eu comecei a passar por algumas disfunções, tá? Algumas disfunções de caráter, algumas confusões mentais, né, ali do que eu queria para minha vida mesmo, se eu queria continuar vivendo aqueles princípios, aqueles valores. E com isso, eu falo que eu meio que me perdi de quem eu era, sabe? Perdi a minha essência. E tudo isso, claro, tinha raízes emocionais. E Camila, da onde que vem essas raízes? Da onde que vem essas travas? Na minha infância, apesar de ter nascido em um lar cristão, em um lar onde meus pais faziam de tudo para tentar me dar o melhor, eu vim de uma família muito humilde e batalhava muito para me dar o melhor. Como assim é o melhor, Camila? Sim, eu tinha comida, eu tinha escola,
né, cuidavam da minha saúde, então era para dar o melhor. Porém, nesse meio do caminho, eu sofri um abuso na minha infância, né, um abuso por parte de um parente. Foi algo que ficou escondido até os meus 19 anos, que foi quando eu tive coragem de contar para os meus pais. Até então eles nem sonhavam, então foi durante a minha infância. E isso, claro, chegou em algum momento que isso começou a trazer reflexo para minha vida. Eu também fui criada. O meu pai, ele é meu pai de criação. Ele casou com a minha mãe quando minha mãe estava grávida. Então minha mãe, né, engravidou e de uma outra pessoa, conheceu meu pai me assumiu. Ele me assumiu, ele me registrou o nome dele, e por incrível que pareça, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. E eu sou a única filha que tem o mesmo tipo sanguíneo do meu pai de criação. E eu sou a cara dele. Explicação disso, gente, é só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. E assim, eu sou muito parecida com ele, temperamento muito parecido. Então, nós dois, assim, parece. Ninguém fala que é filho que é adotado, assim, como se fosse o meu padrasto, né? Ele me adotou como filha desde o ventre da minha mãe. E eu nasci com as características dele, com até mesmo a feição. Todo mundo fala, nossa, vocês são muito parecidos, ninguém acredita que ele é meu padrasto. E eu também só descobri isso aos 19 anos. Então, aos 19 anos veio muita coisa à tona. Eu descobri que meu pai não era meu pai e também consegui contar para os meus pais essa questão do abuso. Então, com isso, a minha mente entrou em um colapso quando eu descobri que ele não era meu pai e eu meio que revoltei. Então, foi onde eu comecei a sair para festas, beber, né, dormir com vários homens. E, enfim, houve uma total disfunção da minha essência, do meu caráter. E foi nesse processo que Deus ele me resgatou. Porém, quando Deus me resgatou, quando eu tive um encontro com Deus, e eu em tudo vou falar sobre Deus, quando eu tive esse encontro genuíno com Deus, eu achei assim, nossa, agora eu vou crescer profissionalmente. Eu quis pegar a energia de tudo aquilo que eu já tinha vivido até ali e transformar de tudo que eu já tinha feito errado, em transformar em energia para crescer profissionalmente. Né? Eu achava que o meu sucesso era ser uma grande empresária. E de fato eu cresci muito rápido, tá? Em poucos anos, um boom. Acho que ela caiu porque alguém ligou pra ela. Ela tá Foi. voltando. Ai, tá ficando bom o negócio. Tô gostando. Volta aqui, Camila, que eu tô curiosa pra ser nos próximos capítulos. Gente, eu adoro me conectar com a história das pessoas. Antes, quando eu comecei a palestrar, as minhas primeiras mentorias, sempre quando eu ia contar minha história, eu contava muito rápido, porque eu pensava, ai meu Deus, eu acho que essa parte. As pessoas não estão interessadas, elas querem saber do conteúdo, conteúdo. Mas hoje em dia eu amo ouvir a história das pessoas, porque parece que daí eu sei a essência dela, porque ela tá Ele ensinando. Então, voltou. amo. Voltou, tô curiosa, amiga. Continua, continua, não quero perder um minuto. Todos nós temos que aprender, né? Eu tô fazendo agora, eu tô com uma equipe de marketing, uma equipe de brand me ajudando no meu posicionamento. E uma das meninas, ela é especialista em história da marca. E aí ela fala: você é uma marca e as pessoas elas vão se conectar com você a partir da sua história. Então, o seu diferencial é a sua história, sabe? E então, prosseguindo já para mim ir para o conteúdo para vocês. Então foi isso. E aí nisso eu comecei a querer profissionalmente e de fato eu tive o sucesso que eu queria, sabe? Eu fiquei muito conhecida aqui na minha cidade, muito conhecida na estética. Só que daí aquilo ali não tava mais me satisfazendo. E eu falava assim, eu vou transformar mulheres, eu vou transformar mulheres. E eu achava que isso estava ligado à beleza delas, sabe? Ligado... Oi, oi, tá ouvindo? Foi alguém que ligou o microfone sem querer, mas já desliguei. Pode seguir. Então, eu achava, falava, sempre falava pro meu esposo, né? Eu vou transformar mulheres, eu vou transformar mulheres. Não vou contar agora a história pro meu esposo também, que é uma história bem longa. E eu falava isso pra ele. Só que eu achava que essa transformação era uma transformação estética. E elas sempre vinham desabafar comigo, contar a história delas. Eu falava, nossa, eu pareço uma terapeuta aqui, né? Na minha sala de estética. E literalmente, literalmente, Deus sempre me conduziu para esse lado de aconselhar, de pessoas, enfim. E aí teve um momento que eu comecei, gente, a entrar em crise de identidade, onde eu Uma deixa, amiga, rapidinho. Eu fiz, gente, faculdade de estética também. Aos meus 17 anos eu entrei na faculdade e todas as professoras sempre falavam, a referência era a Camila. Ela era uma das maiores aqui de Cuiabá. E eu fiz a faculdade aqui em Cuiabá e todo mundo sempre falava a clínica da Camila, porque era gigante, gigante, ela com vários funcionários.
e etc. E era referência no mercado. E um ponto muito importante, né? Como as pessoas se iludem achando que elas vão ser felizes quando elas tiverem sucesso financeiro. Não se iluda, porque a frustração vai ser grande. Agora continua, amiga. Só pra. E aí eu achava que o meu sucesso estava ligado a isso. Eu cheguei a ter uma clínica com 14 funcionários, uma clínica em um dos melhores pontos aqui de Cuiabá. Cuiabá, com Várzea Grande, tem quase 1 milhão de habitantes, então imagina o tamanho da proporção que eu não tomei. Né? E eu sempre fui muito assim, tudo que eu colocava a mão, tudo que eu coloco a mão, graças a Deus, prospera, sabe? E aí, com isso, eu entrei em crise. Uma crise de identidade, uma crise no meu casamento, uma crise com a minha filha, que na época eu só tinha uma, onde eu trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite e não via ela. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E com isso eu comecei a ter crise de ansiedade, de pânico, enfim. Eu falei, Deus, eu tenho tudo que eu sonhei e eu não tô feliz. E eu não entendia. E aí, com isso, gente, veio a pandemia. Resumindo, minha clínica fechou. Quando ela fechou, veio uma frustração. Eu comecei a ter depressão, crise de ansiedade e crise de pânico. Poucas pessoas sabem disso que eu passei. E quase morri com o Covid na época. Fiquei muito ruim mesmo, assim, dos médicos não saber o que fariam comigo. E com isso, eu comecei a questionar a Deus por que, que eu estava passando por aquelas crises. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Eu achava que quem tinha depressão era pessoas fracas. Eu sempre tive uma mentalidade de, eu tenho inteligência emocional, eu sou forte. E achava que isso era coisa de outras pessoas. E eu comecei a perguntar para Deus, de fato, por que eu tô passando por isso? E ele sempre falava, para você ajudar outras pessoas, para você ajudar outras mulheres, você precisa entender a dor delas. Você precisa entender o que elas estão passando. E com isso, foi um processo de quase 2 anos. E aí eu fui para dentro de casa, sonhei em ter outra filha, tinha problemas para ter filho, Deus me deu, tô no terceiro, né? Encerrei agora. Consegui engravidar, tive outra filha que foi minha segunda filha, e na gestação dela eu comecei a trabalhar com marketing. Eu e a Babi até trabalhamos juntas, né, a Babi? E aí começou uma jornada onde eu comecei a trabalhar com marketing, aprendi sobre marketing também. Minha agência começou a crescer muito aqui em Cuiabá. Comecei a ter clientes no mundo todo. E aí engravidei do Noah. Quando chegou a gravidez do Noah, isso eu já estava vivendo meu propósito de vida. Eu já estava vivendo o meu ministério na igreja, eu já estava fluindo no meu ministério. Quando chegou na gestação do Noah, Deus falou para mim, Camila, chegou o tempo de você tirar os projetos que eu tenho dos céus para sua vida. E eu fiquei sem entender. Eu falei, senhor, mas o que é isso? Ele falou assim, larga o marketing. Eu falei, meu Deus, como que eu vou largar? Assim, vários contratos fluindo, voando. Deus falou, larga o marketing. Eu falei, mais uma vez, senhor, mais uma vez. Nisso, gente, nesse processo, né, desses 3 anos, eu já tinha total remissão das doenças que eu tinha emocionais. Parei com medicação. E nesse processo, Deus me ensinou a ir nas raízes emocionais. Ele começou a me mostrar as travas mentais que eu tinha. Ele foi me levando lá na raiz do problema. E eu comecei a entender que eu não seria curada apenas espiritualmente, que eu precisava sim ter uma mudança de mentalidade, que Deus tem o poder para curar. Muitas vezes ele vai levar você ao processo, ele vai querer que você se mova em direção àquilo que ele tem para sua vida. Muitas vezes tem coisas que não vão romper na sua vida porque Deus quer te curar primeiro. Porém, ele libera uma cura sobre você, mas você precisa buscar aonde está a raiz desse problema e ressignificar ela. E foi nesse processo que eu comecei a estudar da gestação do meu filho até o nascimento dele, a formação como terapeuta. Inicialmente eu achava que eu estava fazendo a terapia apenas para atendimento espiritual na minha igreja. Porque, como eu disse, eu faço seminário de teologia, sou muito ativa dentro da minha igreja local e caminho, né, dentro do chamado daquilo que Deus tem para mim, que futuramente é um pastoreio. Então, eu achava ali que eu estava justamente só fazendo para isso. E quando foi no final do ano passado, Deus falou, Camila, você vai começar a dar atendimentos. E ele me deu, de fato, uma visão e eu estava atendendo ali, né, essas pessoas. Eu falei, então tá, Senhor. Ele falou, tira isso do papel. E foi onde eu comecei esse projeto, né, como terapeuta, onde eu dou atendimento individual para algumas pessoas, né, e tô aqui nessa jornada ajudando muitas pessoas a serem curadas. E agora eu quero explicar para vocês, a gente vai entrar no assunto. Quer falar alguma coisa, Babi? Não, perfeito. Só Eu vou vai, amiga. compartilhar com vocês. Deixa eu ver se dá para me compartilhar isso. Esse slide aqui, peraí. Tá aparecendo para vocês? Pronto? Tá ok? Tá tudo ok? Sim, tá aparecendo. Então, nós somos seres tridimensionais, tá? Somos seres tridimensionais. O que significa isso, Camila? Nós temos um corpo, uma mente
e um espírito. E como que funciona isso? A sua mente, ela é o seu campo de batalha. É onde estão as suas crenças, as suas limitações, aquilo que você acredita. Nós vamos explorar muito sobre as crenças limitantes, sobre as travas e como isso pode te impedir de agir, te impedir de alcançar aquilo que você quer, sabe? Assim, alcançar na sua vida. E um está ligado no outro. Provavelmente vocês aqui já tiveram experiência de uma semana antes, por exemplo, eu tenho sotaque cuiabandi, né? De uma semana antes, vou dar umas posições aqui, você sofreu um estresse. Você ficou muito estressado com algo que aconteceu na sua vida. Automaticamente, o seu estresse, o seu nível de cortisol é elevado, o seu problema emocional, a crise de ansiedade, aquilo que você carrega, vai afetar a sua saúde. E afetando a sua saúde, afeta também o seu espiritual. Então, nós somos seres tridimensionais, nós estamos ligados, nós somos três em um. Não tem como ser separado isso. Uma vez que você sofre um estresse emocional, já afeta o seu físico, sua imunidade já cai, você já fica doente. Pode observar, todas as vezes que você ficar doente, todas as vezes que você sentir uma dor de cabeça, ah, Camila, não pode ter sido por algo que eu comi. Lógico, com certeza, também pode. Assim como a falta de vitaminas afeta a mente. Tem pessoas que têm depressão por conta de falta de vitaminas. Tem pessoas que têm depressão por conta de trauma. Oi! E isso também abre brechas para o espiritual, tá? Então, como que o inimigo, né? Falando na linguagem espiritual agora, que eu vou trazer muito pouco disso, que não é o tema para aqui. O inimigo, ele age aonde? Na sua fraqueza. Ele age aonde? Na sua mente. Ele age aonde? Na sua raiz. Aí, às vezes você fala, Camila, eu tô passando uma batalha, eu tô passando por tal problema. E aí, com isso, com tudo que eu fui capacitada, com tudo que Deus entregou nas minhas mãos, com a formação, eu consegui entender o que era emocional e o que era espiritual. Aonde estava a raiz. E quando nós resolvemos as nossas raízes emocional, o nosso corpo tem saúde e também o nosso espiritual, ele vai para outro nível, tá? Então, eles estão ligados, nós somos três em um, estamos completamente interligados e não tem como separar, não tem como a gente separar. E aí eu quero começar agora a falar sobre as travas mentais. Camila, como que surge as travas mentais? Bom, as travas mentais, elas surgem. Só ligar aqui meu celular carregador, meu Deus. Licença, gente. As travas mentais, elas surgem de alguns fatores, tá? E essas travas mentais, o que elas são? Elas são bloqueios emocionais que te impedem de avançar, tá? Elas funcionam como uma barreira invisível, uma barreira que você não vê, que faz duvidar de você mesmo, que te faz adiar decisões, que te faz evitar alguns desafios, que faz até mesmo com que você sabote as oportunidades que pode levar você ao seu crescimento. E essas travas mentais, muitas vezes, elas não são conscientes, elas estão no seu inconsciente. Sabe quando você sente que algo está te impedindo? Mas você não sabe o que é. Sabe quando você começa algo e não termina? E é exatamente isso. Mas você não consegue identificar. É isso que acontece quem tem travas mentais. E essas travas, elas têm raízes. Então, travas mentais é uma coisa, raízes é outra, tá? A trava é aquilo que te impede e a raiz é de onde essa trava vem. Então, essas raízes emocionais, elas são profundas e elas são formadas ao longo da sua vida. 70% na sua infância e 30% na sua fase adulta. Então, a sua infância e sua adolescência, elas influenciam diretamente em quem você é. Talvez você fale, ai, Camila, mas eu nem sofri tanto assim na minha infância, eu nem tive. Mas teve algo no seu ambiente, em algum momento, que você entendeu de alguma maneira errada, que gerou uma trava em você. E essas experiências marcantes, elas trazem traumas, crenças limitantes, influências do ambiente onde você cresceu, né? Se foi com sua avó, com seu avô, com sua tia, e tudo isso. Então, elas vão surgir da infância, da criação, dos traumas de experiências negativas, crenças limitantes, ambiente e círculo social. E vocês vão entender como que vocês fazem para descobrir de onde vem a raiz. Porque existe duas coisas. Você precisa descobrir primeiro de onde vem a trava e depois tratar qual é a raiz dessa trava. E a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo, né, dessa palestra para vocês. E existem 10 travas, tá? A minha formação e nós desenvolvemos um trabalho onde existe 10 travas mentais. E provavelmente você vai se identificar, já pega o seu papel, sua caneta, já começa a anotar, que provavelmente você vai se identificar com algumas dessas travas, tá? Então, de fato, essas travas, elas vêm. Como eu estava falando, 70% da sua infância, 30% da fase adulta. Um luto, uma perca financeira, um relacionamento frustrado, tudo isso gera travas.
Tem pessoas que olham para trás e falam, mas antigamente eu não tinha crise de ansiedade. E eu comecei a ter uma ansiedade aqui. Você pode observar outra ansiedade ali. Quando eu vi, já era uma crise de ansiedade. Quando eu vi, era uma crise de pânico. Quando eu vi, era uma depressão. Porque isso vai crescendo ao longo da vida se você não vai na raiz e não acha. E não encontra ali de onde ela está vindo. E não ressignifica aquilo. Então, eu trabalho de duas maneiras, ressignificando e reprogramando, e vocês vão entender a diferença de ressignificar e de reprogramar, que são atos diferentes. Então, a primeira trava que nós temos é a trava da autoconfiança. Sabe quando você tem dúvida constante de tudo? A autoconfiança ela é uma crença que ela coloca em jogo a sua capacidade. É aquela trava que você duvida de si mesmo a qualquer momento você duvida de si mesmo. Você fez algo, você fica, mas será que sou boa o suficiente? Será que eu dou conta disso? E aí isso te impede de tomar decisões e aproveitar oportunidades, porque você acha que você não é capaz. Então é uma trava. Né? A autoconfiança, né? A trava da autoconfiança, ela influencia diretamente nas suas decisões. E isso, lógico, é muito prejudicial. Prejudicial para sua vida, prejudicial para tudo que você quer conquistar, prejudicial para tantas áreas, sabe? E é para quem tem medo, né? Quem tem a trava da autoconfiança é a pessoa que ela também tem medo de errar, ela tem muito medo de errar. Talvez você é aquela pessoa que tem muito medo de errar, sabe? Um exemplo disso, vou trazer para mim, né? Eu sempre tive o medo, que é o que a trava que eu tô trabalhando agora. Eu entendo tudo que as pessoas falam em inglês, por exemplo, mas na hora de conversar, eu não conseguia. Agora tô trabalhando isso. Por quê? Medo. Simplesmente o medo de errar. Por que uma pessoa que entende não fala também? Medo de errar, é uma trava. Então você precisa trabalhar essa trava, você precisa fazer esses destraves, às vezes uma, duas, três vezes, entende? Tem pessoas que no primeiro reprogramação mental já está destravado. Então tudo isso é o quê? Medo de errar, pessoas que têm medo. Ai, não toma essa decisão porque, né? Será que os outros vão pensar de mim? Então, se você tem essa trava, já anota aí, Camila, eu acho que eu tenho a trava. E qual que é o impacto dessa trava na sua vida? Indecisão, hesitação, medo de falar em público, medo de se posicionar nas redes sociais, que hoje é uma ferramenta que faz muitas pessoas prosperar, avançar, receio de iniciar um novo projeto. Você tem aquele medo. Às vezes você até faz o projeto, mas você não executa ele, você não mostra ele, você não coloca ele em jogo porque você tem medo. E Camila, o que eu tenho que fazer para superar essa trava? Porque não adianta eu trazer só o que é, né? E como ela te impacta. Como que você vai superar? Primeiro passo, você precisa se autoconhecer profundamente, entender de onde vem as raízes, por que tá te travando. Segundo, celebrar as pequenas conquistas. Isso vai te ajudar a superar a autoconfiança, a trava. E focar nas suas qualidades e nos seus pontos fortes. Isso faz com que você se liberte da trava da autoconfiança. Trava da escassez. Somos a era onde mais temos a trava da escassez. Apesar de ter muitas pessoas prosperando, muita gente carrega, repete padrões dos avós, dos pais, e a pessoa repete o mesmo padrão. Então, a trava da escassez vem da geração dos nossos pais, porque eles falavam para você: dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro não dá em árvore. Para quem é cristão, como eu, cresci em um lar religioso, não sabia administrar, não sabia lidar com dinheiro, né? A trava da escassez era uma das mais altas que havia em mim. Por quê? Porque ela gerava em mim algo que meu pai sempre falava, eu sempre lembrava disso. O rico não entra no reino dos céus. É mais fácil passar um fio num buraco da agulha, né? Um camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E, de fato, isso ficava ali. Por mais que eu achava que não, eu não entendia. Eu falava, Deus, por que algumas coisas, né, não ia pra frente? Então, você fala, Camila, mas você acabou de falar que tudo que você toca prospera. Sim, de fato, mas eu tive que batalhar muito e sempre vinha esses pensamentos autossabotadores que me impediam de romper muito mais além daquilo. Porque a prosperidade, ela não significa só sobre dinheiro. A prosperidade, ela tem outro patamar. Prosperidade sobre sua área da saúde, sobre você entender o seu propósito. A prosperidade não está apenas, está em você viver o teu propósito. E se você carrega a trava da escassez, provavelmente você tem uma dificuldade de caminhar em direção ao teu propósito. É mais fácil você perder o seu tempo fazendo sua energia, tentando ganhar dinheiro com outras coisas, do que viver o seu propósito e faturar com isso. Vocês entendem? Não sei se vocês estão conseguindo pegar o que eu tô falando, mas quando nós caminhamos em direção ao nosso propósito, as outras coisas destravam. A sua vida financeira destrava. Todas as outras coisas são alcançadas.
E às vezes tem pessoas que ficam um tempão perdendo tempo, vivendo coisas que não tá dentro do propósito de vida dele, energia. Inclusive, essa semana eu tava atendendo um paciente e ele falou para mim que tudo que ele tenta não dá certo. E aí eu falei, tá, e ele falou, começou a falar sobre os sonhos dele, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Aí eu falei assim, tá, ótimo. E o que você tá fazendo para viver o seu sonho? Dele, então, no momento eu não tô fazendo nada, porque eu tô preocupada em gerar renda dentro da minha casa. Eu falei assim, tá, e ele super frustrado. Eu falei, tá, e quanto tempo você vai ficar ali perdendo, sendo que você já poderia estar gerando renda através do seu propósito de vida? Daí ele ficou pensando assim, sabe? E ele falou, gente, eu acabei de investir em algo super caro, só pensando em gerar renda que não tá caminhando no meu propósito. Eu falei, quanto tempo da sua vida você ainda vai perder? Então, entende? Hoje eu te pergunto, quanto tempo da sua vida você ainda vai perder sem viver o teu propósito de vida? Talvez, inicialmente, o teu propósito ele não te gere uma renda, mas não é sobre o dinheiro. É sobre você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Porque todos nós temos uma missão nessa terra. Todos nós temos um propósito nessa terra. E eu não sei se você já sabe o seu, mas com certeza, né? O seu propósito é onde, a maioria das pessoas, o propósito é onde foi a sua dor. Então já anota aí, o meu propósito é onde é a minha dor. De alguma forma, Deus vai te dar uma estratégia para que você consiga romper nessa área. Então, a trava da escassez, o que ela gera? Crenças limitantes. Tudo aquilo que te falaram, sabe? Aquela mentalidade de escassez, aquela probabilidade de buscar oportunidades onde não é o lugar. Impacto negativo dessa trava. Ela gera uma competitividade excessiva e ela dificulta o compartilhamento. Ela também pode levar você ao receio de investir em si mesmo no futuro. Sabe quando você sempre deixa você para depois? Eu não tenho tempo para investir na minha saúde mental. Eu não tenho tempo para fazer academia. Eu não tenho tempo para desfrutar de um tempo de descanso. Você está deixando de investir em você mesmo. Você está deixando de olhar para alguém que é super importante, que é você mesmo. Como você vai dar para o seu marido, para os seus pais, para o seu trabalho, se você não olha para você? Você está tão focado olhando para o dinheiro. A escassez, gente, não é só quem não tem, mas é quem olha para o dinheiro e não vive, não olha para ele, não olha para o propósito e não olha para aquilo que está à sua volta. Quantas pessoas estão ganhando um monte de dinheiro, famílias destruídas, casamentos, né, acabados, distante dos filhos, sem tempo de qualidade com os filhos. Quantas famílias, sabe? E Camila, como eu faço para superar isso? Primeiro, começar a praticar a gratidão e visualizar a abundância, visualizar aquilo que Deus tem para você, visualizar o seu propósito. Eu vejo a Babi fazendo com vocês aquele quadro dos sonhos, né, Babi? Então, visualize aquilo que Deus tem para você. Esses dias uma pessoa chegou na minha casa, ela olhou tudo, assim, sabe? Que eu tenho vivido os sonhos mesmo, de fato, na minha vida. E ela falou assim, cara, você colocou isso, você fez algum quadro, você visualizou isso aqui? Daí eu não entendi na hora que ela falou, né? Falei, você visualizou isso que você tem hoje? Eu falei, sim. Eu visualizei, eu acreditava que Deus iria me dar isso e que eu iria me mover para receber aquilo que Deus tem para mim. Deus já tem tudo disponível para você, basta você visualizar, porque a palavra dele diz: se você crer e não duvidar, assim ele fará na sua vida. Camila, eu não creio em Deus. Eu não sei se todos aqui creem, buscam com muita fé. Mesmo que você não creia, a Bíblia é um livro e ela ensina que se você crer sem duvidar, você vai ter. Mesmo que você crê que é o universo que vai te dar, ele é o criador do universo. Então, tudo já está disponível para você. Mas será que você não está sendo impactada pela trava? E quais são as raízes da trava, da escassez na sua vida? Existe uma raiz. Tem pessoas que elas prosperam até um ponto, depois elas param, não avançam mais. Delas fica, cara, porque eu tô fazendo de tudo, eu tô fazendo as mesmas coisas, tô fazendo novas estratégias, eu não tô avançando. Por que que você não tá avançando? Provavelmente você tem a trava da escassez. E essa trava, ela vem de uma raiz que tá gerando um impacto negativo na sua vida. Qual é a terceira trava? É a trava da aprovação. Essa é a terceira trava, e vai anotando, veja qual você se identifica. A trava da aprovação é aquela pessoa que precisa de uma validação externa para se sentir bem. Ela precisa que as pessoas aprovem ela precisa alguém elogiar ela precisa que as pessoas falem para ela continuar avançando. Se alguém chegar para ela e falar assim, acho que não é tempo de você fazer isso, ela já para. Se alguém vir e criticar ela já fala, não, então eu acho que não é. Provavelmente a pessoa que precisa da trava da aprovação, ela também procrastina. Porque tudo que ela começa, ela também para, e sendo influenciada por aquilo que os outros falam. Isso também tem uma raiz, tá? E essa raiz está lá na sua infância também, provavelmente, tá? É aquela pessoa, sabe? E hoje eu te pergunto, quantas coisas você já abandonou por medo da opinião dos outros?
Quantos sonhos você já deixou para trás por medo da opinião dos outros, por medo do que os outros iam falar? Ai, sabe qual é o maior medo que as pessoas têm? Família. Ai, eu não sei o que meu parente vai achar. Ai, eu não sei o que meu marido vai falar. Ai, eu não sei o que fulano vai achar. Eu não tô falando que você tem que ir contra o seu esposo, né? Eu tô falando que você às vezes tem medo até de expor os seus sonhos, os seus sentimentos, o que você quer para sua vida, pela necessidade da aprovação do outro. Tem pessoas que têm medo de expor pro cônjuge, sabe? Assim, ah, esse é o meu sonho, eu queria caminhar nisso. Por medo. Por medo da aprovação, sabe? Então, essa trava, como que ela te impacta? Ela te leva a buscar a incessante aprovação para agradar os outros. E aí você negligencia suas próprias necessidades e os seus desejos. E como superar essa trava? Você tem que fortalecer sua autoestima e definir os limites saudáveis. Ó, vamos voltar lá agora, lá na sua criança interior. Eu vou te falar como que um dos motivos de como essa trava pode ter surgido. Existem vários motivos. Eu até falo muito isso. Eu identifico muito isso nos meus acompanhamentos individuais. Quando a gente faz um teste de trava com os pacientes, quando eles começam o tratamento comigo, e lá dá um gráfico já com todas as travas que ele tem, quais que são os níveis, a Babi até fez, quais que são os níveis dessa trava. E aí, quando eu identifico as travas, eu já sei quais são as possíveis raízes. Aí, quando eu falo para a pessoa, ela fala, Camila, isso aqui, tudo a ver, você já descreveu minha vida. De fato, eu lembro que eu tive essa raiz. Camila, e se eu não lembrar? Aí a gente trabalha uma ressignificação. Eu vou com você lá naquele lugar onde aconteceu aquilo na sua infância. Eu começo a fazer perguntas estratégicas. Você começa a me contar o que aconteceu na sua infância. E com aquilo que você conta, eu já identifico onde está a raiz. E aí, um exemplo. Seu filho chega para você. Pode ter dois filhos, tá, gente? Isso é muito relativo. E um fala, mamãe, olha o que eu fiz, que lindo. E aí você tá ocupado trabalhando. Tá bom, meu filho. Um filho pode falar, ah, tá bom, minha mãe tá ocupada. Depois ela olha. O outro filho pode olhar e falar assim, poxa, a minha mãe nem gostou do que eu fiz. Mesmo que depois fale, ai, que lindo, filho. Naquele momento aquilo pode ter impactado ele e inconscientemente ter gerado uma trava. Um exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na escola e você tem muito medo ali, e aí as pessoas começam a rir de você, de algo que você fez. Aí isso já, né, talvez já era uma criança meio tímida, isso já gera ali um problema na sua autoestima. Sabe? Algum relacionamento, quando você era adolescente, que você gostava de alguém e essa pessoa não te correspondeu, isso pode ter gerado uma trava em você da autoestima. Um relacionamento abusivo na fase adulta, um marido narcisista, alguém que talvez não te elogia, talvez a sua linguagem do amor é a linguagem da afirmação e você nunca recebeu elogio, nem dos seus pais, nem dos seus parentes, nem do seu relacionamento, e isso gerou essa trava em você. Talvez você está até se identificando aí, não é mesmo? Quem estiver se identificando, fala, estou me identificando aqui. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Ah, peraí, eu tô aqui no outro. Não tô conseguindo ver. Mas talvez você esteja. Peraí, deixa eu ver aqui pra me ver. Vocês estão se identificando? Manda aí nas mensagens. Vou deixar aberto pelo computador pra mim ver. Peraí, deixa eu ler aqui. Gente, então, manda aí pra mim se vocês estiverem se identificando com o que eu tô falando. Falei, estou me identificando até agora com alguma trava. Tem a trava paterna, que é a sua relação com o seu pai na infância. Gente, então você fala, ah, Camila, mas eu nem tive pai. Aí que você tem trava mesmo. Ah, Camila, meu pai se separou da minha mãe quando era criança. Então, provavelmente você tem trava da paternidade. E aí eu te falo, ó, ah, Camila, mas eu encontrei Jesus e ele curou e agora eu entendo que eu sou filha amada, porque todo mundo hoje em dia fala, sou filha amada de Deus. Só que talvez você ainda não entendeu. Deixa eu te falar algo, uma experiência que eu tive. Um dia, após já todo o tempo, eu falei, nossa, nunca mais tive crise de ansiedade, tô curada, né? Fiquei pensando assim. Eu acordei no meio da noite com uma crise de pânico. E eu passava muito mal, falta de ar, tremia, não conseguia controlar, batimento cardíaco acelerado. E eu acordei e falei, do nada isso, será que eu tô ficando doente? Será que. E eu demorou um tempão pra mim conseguir controlar aquela crise. E eu fiquei, Deus, por que eu tô passando por isso de novo? E eu comecei a orar, orar, orar. E aí o Senhor falou comigo: existe faces da minha paternidade que você não conhece. Aí tá, no outro dia eu comecei a ligar pra todo mundo que fazia oração, amigas minhas, pra tentar entender o porquê, né? Falei, existe fase da paternidade que eu não conheço, o que que é? E eu fiquei, e todo mundo que orou por mim, ninguém falou nada. Aí uma das minhas amigas que orou por mim, ela falou assim, Camila, tem algo na sua infância que Deus quer resolver, eu não sei o que que é. E passou, e eu comecei a orar, orar. Gente, Deus trouxe na minha mente uma situação que eu tinha vivido com meu pai, assim, de discussão, assim, de criança, dele brigar comigo, e era aquilo lá que eu precisava resolver com a minha criança interior. Era aquilo lá. Quando eu fui lá e falei assim, Camila, eu me perdoei, falei, Camila,
Você não teve culpa. Falei pra mim mesmo. Fiz a reprogramação mental comigo mesmo. Você não teve culpa disso. Fiz toda a reprogramação mental. Acabou. Foi como tirar compasso de mágica. Sabe? Aquilo que eu tava tendo emocionalmente, acabou. E aí eu entendi que existia algo, mesmo já caminhando em Cristo, mesmo já tendo feito várias, né, sessões assim com terapeutas, não igual eu trabalho hoje com a metodologia que eu trabalho, mas eu fiz algumas e eu entendi que eu falei, nossa, olha lá. Então, mesmo sendo criada em um lar cristão e tudo, tinha algo que eu tinha para resolver que a minha criança interior entendeu de uma maneira que não era real, entende? Então, assim, a sua figura paterna, ela influencia na sua autoimagem. 70% dos problemas de autoestima têm origem com relações familiares disfuncional. E essa trava, como que ela causa problema em você? Problemas de autoridade e de insegurança, tá? Ela também leva você a uma aprovação masculina constante. E Camila, como que eu faço para superar essa trava? Você precisa buscar terapia, você precisa ressignificar, reprogramar e desenvolver a sua autonomia e fortalecer a sua individualidade. Talvez você fala, Camila, eu já fiz várias palestras, eu já passei por vários, como é que fala? Programas de coach. E, de fato, eu também já fui para muitas capacitações. Mas deixa eu te falar algo. Quando nós fazemos a reprogramação em algo. Foi a bateria, certeza. Ela Cadê, caiu de novo. amiga? Oi, tá? Ah, tá ali, ó. Pronto. Glória a Estão me Deus. ouvindo? Boas. Sim, Sim, então. eu tô te ouvindo e te vendo. Só o Saiu do meu celular. compartilhamento que Vamos continuar aqui saiu. pelo computador. Ok? Tá perfeito, amiga. Pode ir assim que Tá tá ouvindo? ótimo. Tá ouvindo? Sim, tá Estão perfeito. ouvindo. Sim, tá Aham. ótimo. Ótimo. É que tá no meu celular. Por isso que eu deixei já aqui no computador, que meu celular tava meio. Não sei cadê o pegador. Enfim. Então, quando você. É diferente. Eu já passei por vários. Eu já fiz destrave em massa. Colocar a iluminação aqui. Eu já fiz destrave em massa em alguns programas, já fiz com o Pablo Marçal, já fiz vários assim, sabe? De destrave em massa. Inclusive, quando eu fiz do abuso, do destrave do abuso, foi em uma palestra do Pablo Marçal, assim, uma imersão mesmo dele, paguei caríssimo na época para fazer, porque eu não aguentava mais conviver com aqueles pensamentos negativos, lembrar daquelas situações, principalmente quando eu comecei a maternar, vinha aquelas cenas e eu ficava pisca com as minhas filhas e eu falava, Deus, eu não posso transferir esse medo meu para elas. Eu não posso transferir esse medo do que eu vivi para elas. E eu falei, eu preciso me libertar disso. E eu comecei a fazer. Mas, gente, deixa eu falar, ó, quando você faz individualmente, é muito diferente. É muito diferente fazer algo em massa, entende? Porque a gente vai identificar quais são as raízes que você vive, quais são as raízes, quais são os problemas, entende? Que você tem. Peraí que eu vou colocar aqui a tela pra gente continuar, tá? Continuar enxergando. Minuto. Tá todo mundo entendendo? Sim. Minuto, gente. Puta que pariu. Vamos lá. Tá aparecendo a tela para vocês? Compartilhar a tela. Tá aí? Agora sim, agora foi. Tá ok? Foi, né? Então, de fato, a sua relação paterna, ela influencia nisso tudo. Ai, Jesus. Aí, foi de uma vez, travou o computador aqui. E quais são as outras travas, né, que eu vou trazer aqui? A trava da competição, que é quando você sempre busca a colaboração dos outros, quando você sempre compete com os outros, quando nunca tá o suficiente, é a trava da competição, tá? Da competitividade. Quando você não se sente também competente para algo, não só de competir, de competência também. Você não se sente competente também, todas as raízes vêm lá da sua infância do vitimismo, a trava do vitimismo. Sabe aquela pessoa que cresceu em um lar onde o tempo todo a mãe reclamava do pai, onde se colocava em lugar de vítima, onde você viveu situações onde você sempre é a vítima, o outro sempre está errado. Tudo é sobre você, nada é sobre o outro. Talvez você tenha até dificuldade de ouvir as pessoas. Você sempre traz a história para você, o seu sempre é mais difícil, o seu sempre é pior. Quando alguém começa a falar, você já traz para você que você não tem nem paciência de ouvir o que o outro está falando, porque tudo é sobre você. Tudo é sobre os seus problemas.
Ah, eu tô passando por isso, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. É só você é a vítima da sua história. Você acha que você não tem controle, que nada dá certo pra você, meu Deus, é algo espiritual, ai meu Deus, ó, coloca a culpa, muitas vezes até no diabo, coisa que não é culpa dele. Entendeu? Coloca a culpa na inveja, coloca a culpa. Deixa eu falar, essas coisas de fato acontecem. Mas talvez você tenha a trava do vitimismo. Sabe aquela pessoa que se faz de vítima? O tempo todo, talvez você até conheça alguém assim, ou você é essa pessoa vítima. A pessoa que tem a trava da vítima, ela nunca vai ser protagonista da história dela. A pessoa que tem a trava da vítima e não resolve ela, ela nunca vai avançar. Porque tudo é sobre ela, nada é sobre os outros. O marido sempre tá errado, ela não sabe reconhecer e ser humilde para reconhecer às vezes que ela tá errada. Tudo é sobre ela. E isso é muito, gente, é muito ruim. Porque ninguém quer muitas vezes ficar perto. Às vezes a pessoa quer chegar para você, ela quer falar. Quando a gente aprende a ouvir, a gente consegue ouvir a história, a gente consegue identificar. É aquilo que eu falo. Tem mesas que você vai falar, mas tem mesas que você vai se sentar para ouvir. Porque nem tudo é sobre você. Vai ter vezes que você precisa entender que, peraí, eu tô nesse lugar aqui, não é para mim falar. Eu tô aqui apenas para me ouvir. Você falar, Camila, mas eu perdi a oportunidade de falar de mim. Muitas vezes vai ser melhor você ficar quieto e aprender com aquela situação do que você querer ficar falando, querer ficar mostrando, querer. Você entende? A pessoa que muitas vezes quer mostrar não é que ela é protagonista, ela é vítima. Ela é vítima porque ela não sabe a hora que ela tem que se posicionar, entende? E qual que é o impacto disso? Também oportunidades, sabe? A pessoa que não assume as responsabilidades. Então você precisa se superar, assumindo sua autorresponsabilidade, tomando o governo da sua vida, porque a sua vida, Deus ele colocou na sua mão. Eu falo que você é mordomo da sua missão e da sua vida. Deus fala, ó, tá aqui você nasceu com um propósito, com a missão. Eu tô confiando em você para administrar. Agora eu te pergunto, como que você está administrando os seus bens? Como você está administrando a sua casa? Como você está administrando o seu relacionamento? E não é sobre você ter que tentar dar conta de fazer tudo. Porque a verdadeira líder, a pessoa que lidera de verdade, é uma pessoa que sabe até mesmo delegar. É a pessoa que sabe delegar, ela sabe os limites dela. Será que você sabe quais são os seus limites? Ou você se tenta dar conta de tudo para depois se colocar como a vítima? Alguém está se identificando com isso? Talvez você não tá tentando dar conta, ai, mas eu tô cansada, ai, mas não sei o quê, mas ok, você pode descansar, não tô falando que não. Mas será que você não tem sempre, ah, vou fazer isso, mas depois vou jogar na cara do meu marido que eu fiz. Ah, vou fazer isso, mas as pessoas vão ter que entender, sabe? O seu valor não tá no seu vitimismo. As pessoas, elas têm que te valorizar, não é pelo seu vitimismo. Entende? Se você está se identificando, coloca aí pra mim, estou me identificando. Tem a trama de perfeição, que é a pessoa que é perfeccionista, nunca tá bom para ela. Sabe? A pessoa que é perfeccionista, tem gente que fala, ah, eu sou perfeccionista, como se fosse uma qualidade. Isso não é uma qualidade, tá? O perfeccionismo, ele é uma trava na sua vida, ele é uma raiz na sua vida, porque o perfeccionista, ele pode te impedir de desfrutar de coisas da qual você não desfruta por conta, ah, não tá bom, então não vou fazer. Ah, não tá bom o suficiente. Aí você sempre tem um sentimento de frustração, de que tudo que você faz nunca tá bom. Nunca tá bom também. Você entende? Então, a trava do eu tinha essa trava. E até hoje, apesar de ter feito o desbloqueio dela, eu luto contra ela. Eu falo antes feito do que perfeito, e vai. Não é aceitar qualquer coisa, não é isso. Mas é melhor eu fazer e crescer fazendo. É como eu falo, meu esposo sempre usa uma frase: eu troco a roda com o carro andando. Porque daí você errou, você vai aperfeiçoando e você vai aperfeiçoando, mas você não paralisa, entende? A trava do perfeccionismo, ela te paralisa. Ela te paralisa você de avançar. Porque você sempre quer achar que é esperar tá perfeito para fazer. E não é assim que as coisas acontecem. Então, provavelmente ela pode impactar você aí até mesmo de desfrutar daquilo que é bom para sua vida. A trava do servidor, gente, qual que é essa trava do servidor? É aquela pessoa que ela dá tudo que ela tem para os outros, ela não sabe falar não, ela dá tudo que ela tem, ela faz muito e sempre se sente cansada, esgotada, porque ela tenta dar tudo que ela tem. Ela não tem limites. Servir ao outro é bom. Servir ao outro é bom, presta atenção nessa frase. Mas isso não pode te trazer para um esgotamento. Você precisa saber separar as coisas, você precisa saber falar não, você precisa se impor.
Porque muitas vezes a mulher, principalmente a mulher, eu acho que a maioria aqui é tudo mulher, né? Ela tem algo que impede ela de crescer, que ela quer dar conta de tudo, gente, e a mulher se culpa por tudo, ela quer dar conta da casa, dos filhos, do marido, ela quer dar conta de tudo. E aí ela se culpa, doando para os outros. Camila, mas servir é bíblico, sim, é bíblico, mas você também precisa entender os seus limites, porque senão você se torna uma mulher exausta, esgotada. Você não sabe nem pedir ajuda. Às vezes, seu marido ele não faz, você vai lá e faz. Quem aqui é assim? Ah, eu pedi, ele não fez, eu vou lá e faço. Pra quem é casada. Ou você pede algo pra alguém, a pessoa não faz, você vai lá e faz. E aí você tá sempre cansada, você não tem energia pra você, você não olha pra você. Como que você vai romper na sua vida? Como que você vai crescer se você fica se doando demais pros outros? Você carrega fardos que não é pra você carregar. E isso é uma trava e tem uma raiz emocional. Talvez você foi muito cobrada na sua infância. Talvez você foi muito comparada na sua infância. Ah, fulano faz assim, ciclano faz assim, olha lá, o do outro, olha seu irmão, olha como ele tá fazendo. E aí a sua criança interior travou. E ela acha que ela tem que dar demais para ela ser aceita. Tá ligado muito com a trava da autoconfiança e com a trava da aprovação, tá? Uma trava tá muito interligada com a outra. E mais a trava da procrastinação, essa é a trava que mais impede as pessoas de prosseguir, sabe? A trava da procrastinação, é a pessoa que começa e não termina, é a pessoa que deixa tudo para amanhã, a academia começa semana que vem. Ah, quando eu chegar de tal tempo. Ah, quando eu fizer isso em tal tempo. Ela até coloca o projeto no papel, mas ela não tira do papel. Ela até faz o checklist dela, mas ela não completa o checklist dela nunca. Eu tô falando assim, são uma máquina. Até porque muitas vezes você vai ter tantas coisas para fazer, você não é uma máquina. Mas algo que eu quero trazer para você, sabe? Na procrastinação. Começa a anotar as coisas e mesmo que você não dê conta de fazer, comece pelas menores tarefas. Essa é uma das maneiras de você vencer a procrastinação. Sabe, hoje eu vou fazer isso. Eu faço muito isso comigo. Não, hoje eu vou terminar isso. Nem que seja só uma das coisas que eu tô fazendo, eu vou me propor a fazer. E aí você vai aprender a pôr até limites. Um exemplo, eu tô aqui palestrando, é quase 8 horas da noite. Falei pro meu esposo, eu preciso que você fique, que eu vou palestrar. Eu poderia não estar aqui palestrando, porque eu falar, nossa, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Então eu falei, não, hoje a minha tarefa é essa. E a gente vai fazendo combinados. Amanhã é dia dele jogar bola, então ele vai jogar bola e eu vou ficar com as crianças. Então você tem que saber quais são os dias do que você tem que fazer e fazer de fato aquilo. Se você tem muita dificuldade com a procrastinação, comece com as pequenas tarefas, mas isso também tem uma raiz. A sua procrastinação tem uma raiz. E a maioria, eu sempre falo, talvez seu pai te ensinou muitas coisas, mas o exemplo dele, eu falo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo, ele arrasta. É muito melhor eu dar exemplo do que eu falar. Você entende? Sabe aquilo? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo? Mais ou menos desse jeito. Então, a trava do ambiente, tá? A trava do ambiente é a pessoa que ela é uma esponja. O que que é esponja? Ela está no ambiente, ela está de um jeito. Ela está em outro ambiente, ela já muda totalmente aquilo que ela está. Ela consegue manter o foco dela. Ela muda até mesmo, sabe o que acontece com a trava do ambiente? Eu tenho muitos pacientes assim. A pessoa ela começa com as ideias, aí ela vai para outro lugar, um monte de gente fala um monte de coisa para ela, aquilo que ela tinha como foco, aquilo que ela tinha como objetivo, ela já muda tudo. Porque o que os outros falou já tira o objetivo, já tira a clareza que ela já confunde tudo a mente dela. Tem pessoas que são totalmente esponja. Ela não tem clareza, fala, não, mas ela. E outra coisa, a trava do ambiente não é você tentar provar o que você vai fazer. Ouve aquela pessoa. Se aquilo foi bom, beleza. Se não tá dentro daquilo que você já tem como objetivo, tá tudo bem. Você só descarta. Porque muitas vezes você vai se cansar tentando provar pro outro aquilo que você vai fazer. E não é essa a intenção. Porque as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Bárbara, por que que você não faz assim? Por que que você não faz isso? Porque muitas vezes as pessoas têm ideias, né? E ela fala, por que que você não faz assim? Porque as pessoas elas sempre vão querer falar, ditar aquilo que a gente vai fazer. Elas têm a mania disso. Aquilo. Aí você já confunde toda a sua mente. Daí você fala, não, mas eu já tenho um projeto assim, eu vou fazer assim. A pessoa, não, mas será que vai dar certo? A pessoa já até mina a sua energia aí. Sua energia. Gente, nós somos seres, nós temos seres humanos que temos energia. Somos seres biológicos, então as plantas têm energia. Aí sua frequência já vai lá embaixo, já mina aquilo que você estava fazendo, já era. Você entendeu? Já te intimida. Já acabou. Aquilo que você queria já foi por água abaixo, já te desanimou. Você já vai procrastinar. Porque o ambiente influenciou nas suas atitudes.
E isso não é um sentimento, isso é uma trava mental. E você precisa entender da onde que vem essa raiz. Por quê? Será que quando você era criança você não tinha sonhos e aí seu pai ia falar, não, você não vai ser isso não, isso aí não dá dinheiro não. Não, meu filho, não faz isso não. Sabe, se você não estava no ambiente, sua mãe fala, ó, fica quieto. Você não tem que falar nada não. Às vezes a mãe fala, cala a boca, o que que você tem que falar? Você entende? Isso aí já gerou um trave em você. E aí você vira esponja de ambientes. Cada ambiente que você vai, você é uma pessoa. Tem pessoas, cada relacionamento que tá se torna aquilo que o homem é. Eu conheci uma pessoa que ela era assim, cada namorada dela ela era de um jeito. Ela namorava um fitness, ela virava fitness também. Ela namorava uma maconheira, ela virava maconheira também. Ela namorava esponja, a pessoa não tem identidade. Muda conforme o ambiente, a vivência que ela tá ali. E aí você fala, Camila, mas eu sobrevivo, eu tô no meio de um ambiente negativo. Minha filha, sai desse ambiente. Se esse ambiente tem como você sair, sai o mais rápido possível. Se não tiver como você sair, evita, blinda a sua mente, destrava e segue em frente para você conseguir romper. Até, inclusive, eu tava com uma paciente minha, que ela tava esse fim de semana, aqui na minha casa, né? Ela é amiga, paciente, enfim, tudo. Como terapeuta, a gente pode também ajudar. E ela falou assim: e quando a pessoa que te impede é seu marido? Falei assim, não, não tem como falar, né? Dependendo da situação, sabe aquela pessoa larga o marido, né? Misericórdia, a gente tá aqui pra restaurar a família. Mas eu falei pra ela, ué, você precisa se blindar, blindar sua mente, destravar isso, pra que esse ambiente não influencie você de romper. Porque muitas vezes tem mulher que quando ela tá lá na frente, o marido é obrigado a ir junto. Você entende? Se você continuar caminhando e avançando, uma hora ele vai ter que sentir a pressão pra ir junto com você. Então só vai, mulher, em direção aos seus objetivos. Claro que sempre, né? Trazendo ele a visão sua para a visão, tipo assim, trazendo a sua visão para ele também. E, claro, para você atingir o sucesso dos seus objetivos. Então, como que eu sempre falo para as pessoas, você precisa trabalhar. Enquanto você não trabalha isso, você fica vivendo em círculos. E o que eu mais tenho visto são pessoas que vivem em círculos, que não rompem. Tenta uma coisa, já tentou vários negócios, já tentou, sabe assim? Qual é o teu propósito? Quais são as raízes? Quais são as travas que têm te limitado de viver aquilo que Deus tem para sua vida? Quais são as travas que até agora você tem aqui, ó? Você deve ter se identificado com uma delas. Quais são essas travas? E eu, Camila, tô aqui hoje para te falar. Tem como você fazer o desbloqueio. Tem como você fazer a ressignificação. Tá aparecendo aí meu WhatsApp, gente? Como que eu paro aqui? Ai, Sim, é só Jesus. colocar, deixar de compartilhar. Peraí, peraí. Tá engateando? Ainda está compartilhando. Aonde você clicou para compartilhar, nesse mesmo lugar você consegue tirar o compartilhamento. Pode ser. Não, ainda não. Aí, agora foi. Tá entendendo ainda? Não, né? Agora foi. Então, quais são as travas que você carrega, sabe? Quais são as travas que você tem? E é aquilo que eu falo. Tá aparecendo na tela ainda ou não? Saiu, né? Saiu, tá só você Apareceu a agora. tela? Só você. Ah, tá. E aí existe uma diferença entre ressignificação e reprogramação. Então, eu trabalho hoje de três maneiras, meninas. Primeiro passo, eu identifico quais são as travas que o paciente tem, né? Quais são essas travas que ele tem. Através dessas travas, da identificação dela, nós começamos um processo de ressignificação. Então, eu trabalho com três fases. A primeira é ressignificar. O que é ressignificar? A gente vai transformar o negativo em positivo. Tudo aquilo que é negativo, os pensamentos negativos, a autossabotagem, vou entender quais são as raízes. Então, a gente faz o teste, identifica. Através do teste de travas, eu dou ali um gráfico para você de quais são as travas. Através das respostas, você responde 50 perguntas de múltipla escolha. Nós identificamos essas travas e aí nós começamos a, a ressignificação dela, entender quais são as raízes e ressignificar. Segunda parte, reprogramação. Eu reprogramo a sua mente, eu faço um destrave em você, é uma meditação guiada, onde eu vou destravar você em cada trava sua. Camila, por que que você faz essa reprogramação? Que é uma maneira de destravar sua mente. Porque apesar de você ressignificar, se você ressignifica e você não destrava, aquela trava em algum momento, com algum acontecimento, algum gatilho, ela vai voltar. Você entende?
Então, eu faço a ressignificação e a reprogramação. E o terceiro passo, que é a ação. Então, todos os meus pacientes, todas as pessoas que estão comigo, né, elas aprendem a se autorregular, porque eu entrego ferramentas para ela. E essas ferramentas são atividades que ela vai fazendo. Algumas ela, é uma agenda terapêutica, cada uma numa área. Então, algumas vão preencher para que elas mesmo vão aprendendo a se autorregular e vão fazendo devolutiva para mim avaliar, e outras atividades é para ela mesmo. Inclusive, tem uma das atividades que é para quem, um exemplo, você está tendo muitos pensamentos ali. Tem uma parte da atividade que é você escrever todos os seus pensamentos negativos. E se você não vai compartilhar comigo, e se você não vai compartilhar com seu marido, é seu pessoal. Entende? Mas tem as atividades para cada trava. Em cada trava, a gente trabalha ali uma ferramenta aonde você vai aprender a se autorregular. Então, após o destrave, a diferença da terapeuta é que o psicólogo te acompanha por 1, 2, 3 anos. Na terapia, não. A gente é muito objetivo. A gente pega as travas, ressignifica, reprograma, entrega ferramentas para que essa mesma pessoa ela saiba se autorregular as suas emoções. Então, é muito interessante. E eu falei para a Babi que para quem quer ir aqui na palestra e quer fazer, eu vou estar dando 10% de desconto. Eu não faço. Esse programa ele tem 8 sessões, dependendo se a pessoa tem pessoas que têm as 10 travas, né? Aí tem que ser as 10 sessões. Tem pessoas, alguns casos, como depressão, precisa de mais, né? Mais algumas, uma segunda etapa. Mas a gente trabalha a primeira e a segunda etapa. Algumas pessoas na primeira etapa já destravam e começam a voar. Ali você já coloca os projetos no papel, você já começa a tirar o seu projeto do papel, você já começa a executar. Eu já recebo muito testemunho de pessoas que já estão executando. Inclusive, as minhas aulas, as minhas mentorias, o meu acompanhamento, que também tem aula, todos os meus pacientes eles participam das aulas que eu dou também, tá? Eu dou acesso para eles das mentorias. Teve essa amiga minha que estava aqui esse final de semana, ela veio fazer pessoalmente. Ela falou: eu quero ficar 3 dias imersa com você, eu só saio daqui depois que meu projeto sair do papel, né? E assim a gente começou a trabalhar algumas reprogramações nela, para trabalhar essas travas dela mentais. Lógico que ela vai ter que continuar, porque ela viajou 700 quilômetros, né? Dificilmente atendo presencialmente, mas o desespero era tão grande para romper que ela falou: eu quero 3 dias com você imersa, né? Eu pago, não importa o valor. E aí eu fui e ajudei ela. Então, assim, hoje eu faço um plano. A gente não vende por sessão, porque eu entendo que uma vez que a pessoa faz 1 ou 2 sessões, se aparecer uma dificuldade financeira, ela deixa de lado ela mesma, muitas vezes. Porque não tem a consciência que precisa cuidar de si mesma. Então a gente fecha um plano de tratamento para me segurar a pessoa ali, para ela ir até o final, porque eu quero ver todo mundo romper as travas. Então eu tô dando hoje 10% de desconto. Quem tiver interesse, pode pegar meu número com a Babi, eu tô lá no grupo do Virtuosamente, que eu vou estar te dando para esse plano de tratamento os 10% de desconto para você começar. A gente já começa, a partir do momento que você fecha, eu já te mando o teste de travas, você faz, a gente já identifica e já começa a trabalhar esse destrave mesmo em você, para que você possa romper, avançar, voar e viver a sua plenitude daquilo que Deus tem para você. E quero agradecer a oportunidade, espero que de alguma maneira vocês tenham se identificado com as travas, né? Tenha visto aí em você quais são, né, algumas coisas que estão te atrapalhando. Claro que para ter com mais clareza você precisa fazer o teste. Mas é isso. Obrigado, Babi e Lude, pela oportunidade. Perfeita! Maravilhosa! Gente, uma coisa que eu Nossa, queria maravilhosa falar. demais! Não vai chegar um momento que você vai estar perfeito e vai falar, ah, não tem mais nada. Não. Só que são steps. Então, assim, por exemplo, eu já destravei muito. Isso me fez chegar onde eu tô hoje. Agora, chegar 10 níveis a mais, ser conhecida no mundo inteiro, faturar US$ 1 milhão no mês, impactar 1.000 mulheres em uma palestra, em uma mentoria. São travas que você vai destravando e você vai chegando no próximo step, o próximo, o próximo. Então, é muito bom. E cada uma das